Bom dia, Bom dia, Mayara, tá me ouvindo? Tá me vendo? estou te ouvindo, estou te vendo, tá tudo ótimo. Vou só acender E... a luz, tá Tá escuro? ótimo. Aham. Agora melhorou. Tudo bem, Pronto. Camila? Tudo ótimo. Muito obrigada, Mayara, desde já por aceitar nosso convite. E aí eu começo desejando bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo. Hoje, né, na semana em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos, recebemos Mayara Silva de Souza, que é advogada do programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana e líder do programa de Aceleração do Desenvolvimento de Lideranças Femininas Negras, Marielle Franco e Fundo Baobá. Mayara, bom dia mais uma vez para você. É uma alegria muito grande para a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo recebê-la para trocar experiências, compartilhar seu conhecimento no tema, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente e especialmente em relação ao sistema socioeducativo. A gente poderia começar com uma apresentação sua, o que é o Instituto Alana, o que é o programa Prioridade Absoluta e qual é o trabalho que vocês realizam. E você pode contar também, Mayara, um pouco da sua história, né? Como é que você chegou aqui para trabalhar com crianças e adolescentes, especialmente com o sistema socioeducativo? Camila, muito obrigada pelo convite, obrigada à escola da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Acho que é muito importante a gente estar aqui nesse momento falando sobre um tema tão importante, tão sensível ainda, quando a gente fala sobre o direito de crianças e adolescentes. Bom, eu sempre me pego pensando, né, como um sistema tão desafiador como o sistema socioeducativo me provoca, né? Como, enfim, você trouxe um pouquinho na minha apresentação, eu estou advogada no programa Prioridade Absoluta do Instituto Alana. Eu sou especialista em gestão de políticas públicas pelo INSPER e em legislativa e democracia pela Escola do Parlamento. E nessas duas pós-graduações, eu também estudei o sistema socioeducativo, assim também como na graduação e também nas minhas atividades, né, no meu ativismo e com os movimentos, com os coletivos que eu participo. E o sistema socioeducativo é sempre muito presente, né? E então, eu sempre me pego questionando por que esse sistema tão desafiador está tão presente assim na minha vida. E eu sempre me lembro, acho que quando me vem isso, a memória, né? A memória para onde eu vou é a Maiara no ensino médio. Assim, eu tive muitas histórias de colegas, de amigos que sumiam, né, da escola e depois esses amigos voltavam com 1 ou 2 anos de atraso e eles falavam que haviam sido presos. E aquilo para mim, enfim, era muito estranho, não fazia muito sentido. E aí, lembrando também dos meninos que moravam, né, na rua onde eu morava, enfim, eu vim do Grajaú, então, lembrando dos meninos da minha rua que também sumiam, lembrando dos amigos, né, do meu irmão, que com idade de ir para a escola estavam, né, sendo para a prisão. E eu não entendia, eu usava mesmo esse termo, eu não entendia nada sobre o sistema socioeducativo, mas eu conhecia as famílias desses adolescentes, né? Eu conhecia as mães desses adolescentes. E eu penso também que muito o medo de entrar nessa estatística, porque eu sabia que a minha cor de pele, que a escola onde eu estudava, que era considerada uma das piores escolas do bairro, que a vulnerabilidade que a minha família estava exposta era suficiente e que qualquer bom comportamento que eu viesse a ter não ia me isentar de estar eventualmente também entre esses dados. E também que amigos, né, mais próximos que os colegas também estivessem nessa situação. Então, acho que o medo também me ajudou, enfim, não que tenha me ajudado, mas me inspirou a querer conhecer mais, a pesquisar, a entender para onde essas pessoas estavam sendo, enfim, encaminhadas. E aí, logo na graduação, também fui apresentada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, à Constituição Federal, e isso tudo foi me provocando várias reflexões e estou aqui imersa nesse tema, no trabalho, no ativismo,
e tendo a felicidade, né, de falar sobre esse tema, representando uma das instituições mais respeitadas no que diz respeito especialmente à defesa e proteção do direito de crianças e adolescentes, que é o Instituto Alana. Então, aqui eu aproveito também esse momento para falar que o Instituto Alana é uma organização da sociedade civil que tem como missão honrar a criança. E aqui é muito importante falar que a gente usa essa nomenclatura de criança a partir das normativas internacionais, né? Então, criança é toda pessoa com menos de 18 anos de idade. E o Instituto Alana, ele desenvolve alguns programas, e entre esses programas que eu convido, né, a todas as pessoas que estão nos acompanhando a conhecer um pouquinho de cada programa, as plataformas que o Instituto também mantém, e entre eles tem o programa Prioridade Absoluta, que também desenvolve algumas ações a partir de alguns eixos, e dentro do programa Prioridade Absoluta, a gente tem como missão da visibilidade e efetividade ao artigo 227 da Constituição Federal, que para a gente é o artigo mais importante da Constituição e é o artigo que norteia aí para normas especialmente do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Justiça Juvenil, o projeto Justiça Juvenil, que está no âmbito do programa Prioridade Absoluta, ele tem essa missão, enfim, esse objetivo de aplicar, de dar visibilidade e efetividade ao 227 aos adolescentes que estão em privação de liberdade ou estão em atendimento em geral com o sistema socioeducativo, né? Não só restrito à privação de liberdade, eu acho que a gente fala muito sobre os adolescentes em privação de liberdade, porque são os que estão mais expostos à vulnerabilidade, mas o projeto ele tem essa intenção de olhar para todos, né, todos os adolescentes que estão aí atingidos, impactados com o sistema socioeducativo de um modo geral. E tendo como premissas, né, atuar e fortalecer ações que promovam avanço no debate sobre a justiça juvenil, que leve de fato a justiça juvenil a sério e agir contra eventuais retrocessos também dentro desse sistema. Então, essas são as nossas premissas e as minhas falas iniciais. Maiara, eu gosto muito de ouvir a sua história e os motivos que te trouxeram até aqui. E eu me lembro de dois momentos. A primeira vez que eu ouvi a sua história, que foi ano passado, naquele seminário do CNJ sobre... em comemoração aos 30 anos da Convenção Internacional sobre, né, os Direitos da Criança. E aí eu me lembro também da primeira vez que eu te vi pessoalmente, quando a gente estava em reunião para ir para o STF, naquele dia em que seria o julgamento do mérito do habeas corpus, né, que é do Espírito Santo, enfim, que trata da superlotação das unidades socioeducativas. E naquele dia estávamos todos reunidos, e aí você comentou, fez questão de comentar, e eu fico até emocionada em falar isso, porque a gente estava tratando de, né, mais de 90% de meninos e meninas pretos e pardos, meninos e meninas negras. E aí você comentou, a gente está falando aqui de meninos negros, pobres da periferia, e maior parte que vai trazer a defesa deles, Ministério Público e aqueles que iriam julgar, enfim, né, a turma do STF toda formada por brancos, que em regra não vieram da periferia. E aí eu olhei para você e falei, caramba, que oportunidade, que orgulho de ter você do nosso lado, né, ali na trincheira, trazendo a voz dessas pessoas que conviveram com você, com as suas famílias, desses meninos que talvez não tiveram a oportunidade de ser defendidos e ter direitos, né, efetivamente, ao que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, mais uma vez, muito obrigada. Assim, é um orgulho para a Defensoria Pública ter o Instituto Alana como parceiro de diversas lutas e você, principalmente, Maiara. E aí, falando especificamente dos 30 anos do ECA, a gente sabe, né, que ele foi rompeu paradigmas. Quais as principais mudanças trazidas pelo Estatuto e, especialmente, quais os impactos dessas mudanças no sistema socioeducativo brasileiro?
Camila, muito importante a sua provocação. Eu acho que antes de entrar propriamente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o nosso norteador, eu acho que é super importante a gente olhar para a base do Estatuto de uma maneira muito breve, assim, e aqui também considerando a minha missão a partir do prioridade absoluta de dar visibilidade e efetividade ao 227 da Constituição Federal, e a gente sabe que ainda é um artigo pouco conhecido, por isso que a gente tem essa premissa. Eu gostaria de convidar as pessoas que estão nos acompanhando a ler, né, o artigo 227, a conhecer o porquê a gente considera este o artigo mais importante. E aqui, embora eu não vou fazer a leitura completa do artigo, mas eu quero destacar 4 pontos que ele nos traz que são fundantes para a construção do Estatuto da Criança e do Adolescente. E esses 4 pontos nos ajudam a compreender o Estatuto a partir de uma perspectiva constitucional e pensar que não é uma obrigatoriedade, né, que veio de uma maneira autoritária, mas sim que vem da construção coletiva, da sociedade civil e da participação das próprias crianças e adolescentes em primeira pessoa. Então, aqui acho que é importante colocar aqui o artigo 227 da Constituição Federal, e isso se respinga de maneira muito forte, inspira o ECA. Primeiro, que reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Então, aqui a gente já parte de um marco que nós estamos falando de pessoas que são sujeitas de direitos. E que isso também é uma grande divisão, né, a partir do olhar que a gente tem de crianças e adolescentes, que elas deixam de ser objetos de intervenção de direito e passam a ser vistas como sujeitas de direitos. Então, acho que isso é que crianças e adolescentes são sujeitas de direito. O segundo, que esses direitos que pertencem a essa parcela da população devem ser assegurados pelas famílias, pela sociedade e pelo Estado. Então, a gente está falando de uma responsabilidade compartilhada. Então, acho que isso é muito importante. Então, o sujeito de direitos que devem ter direitos assegurados de maneira compartilhada e com absoluta prioridade. Então, direitos de crianças e adolescentes vêm em primeiro lugar. E, por fim, que devemos, né, colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, acho que esses 4 pontos, eles estão, né, no 227, eles são fundantes para a gente começar a introduzir o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem essas bases como premissa. E aqui, quando a gente fala dos adolescentes que estão no sistema socioeducativo, a gente tem uma linha do tempo desses direitos, né? A gente tem, antes, inclusive, da Constituição Federal, a gente pode citar, dentro do que o Brasil já havia normatizado a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em âmbito internacional, né, essa discussão já estava presente, por exemplo, em 1985, quando a gente tem as regras de Beijing, a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é de 89, que está exatamente nesse meio, entre a Constituição de 88 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 90, e o Estatuto ele também traz esses elementos muito fortes da Convenção, e que, enfim, depois em 90 a gente tem, além do ECA, os princípios orientadores de Riad, as regras das Nações Unidas para a proteção de menores privados de liberdade. Depois a gente tem fortemente o CONANDA, que por meio da sua resolução 113, estabelece o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, falando especificamente sobre o atendimento de adolescentes no sistema socioeducativo, a resolução 119, e, por fim, em 2012, a gente tem a lei do SINASE, que é a lei que prevê a regulamentação e a execução, né, de qual a maneira
para ser executadas as medidas socioeducativas. Posteriormente, a gente tem uma nova resolução do CONANDA, a resolução 160, que também é uma resolução que traz, em âmbito nacional, o Plano Nacional das Medidas Socioeducativas. E, então, acho que todos, né, falar um pouquinho, traçar essa linha do tempo sobre as normativas que resguardam direitos dos adolescentes no sistema socioeducativo é muito importante para a gente pensar nos princípios no que o ECA, né, se propôs quando ele determina que crianças eventualmente responsabilizadas pela prática de ato infracional vão ser atendidas por meio de medidas protetivas e não de medidas socioeducativas, e que adolescentes, que são as pessoas de 12 a 18 anos, serão atendidas por meio de medidas socioeducativas. E no meio, o que são essas medidas socioeducativas, né? Então, acho que a grande contribuição, enfim, do ECA, que, diga-se por passagem, é uma das leis mais avançadas quando a gente fala sobre direitos de crianças e adolescentes no mundo. A gente vê países se inspirando na nossa legislação para pensar a proteção e defesa de direitos de crianças e adolescentes. Então, acho que uma das contribuições que o ECA trouxe para o sistema socioeducativo é justamente pensar a maneira em que esses adolescentes serão atendidos sobre a ótica da proteção integral de crianças e adolescentes, reafirmando o compromisso que a gente se comprometeu com a Constituição Federal. E o que significa essas medidas socioeducativas? Colocando princípios para a execução dessas medidas, como, por exemplo, considerando que a convivência familiar e comunitária, mesmo durante um atendimento socioeducativo, não pode ser rompida, considerando que os vínculos familiares são essenciais para que a medida cumpra o seu papel, que é de reintegração do adolescente, né, após o período da medida. Então, acho que trazendo ali também os objetivos, os princípios, o que se espera, tanto, né, do resultado da medida e o que oferece para o adolescente, né? Então, acho que isso são contribuições que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz, que depois se desdobra na lei do SINASE de uma maneira bastante atenta à proteção, né, contra as violações e opressões e eventuais violências que acontecem dentro do sistema socioeducativo. Uhum. E é interessante, né, Mayara, que a gente não esqueça de que medida socioeducativa ela não está apartada de medida protetiva, embora você tenha ali os primeiros artigos do ECA falando muito de proteção protetiva, mas a medida socioeducativa, o adolescente que é eventualmente responsabilizado por cometimento de ato infracional, ou que está sendo julgado, ou que de fato já foi responsabilizado, ele também continua sendo adolescente, continua sendo jovem, né, e demanda o atendimento protetivo, a garantia de seus direitos à educação, à saúde, ao lazer, à convivência comunitária e familiar, como você falou, né? Muitas vezes, algumas pessoas, aí a gente vê até na imprensa também, parece que essa dissociação, ou muitas vezes, infelizmente, também por parte de atores do próprio sistema de garantias de direitos. Assim, o menino comete um ato infracional ou foi acusado de cometimento de ato infracional e já se olha um pouco diferente. Não, talvez ali não seja sujeito de proteção e simplesmente da responsabilização. Então, a gente tem que sempre se lembrar disso. Meninos e meninas são meninos e meninas, sujeitos de direito, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, independentemente de serem responsabilizados ou não por atos infracionais que que possam vir a cometer. Mayara, aqui no estado do Espírito Santo, segundo dados do Observatório Digital, do IASES, o IASES é o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo, a autarquia que cuida das unidades de internação e semiliberdade, no dia 1º de julho havia 570 internados. E aí, falando desse número, sempre é um número grande, porque, né, como eu falei, número 0 é que é número bom, e se tratando de internação, de privação de liberdade, mas já é um número muito abaixo do que a gente tinha há cerca de 2 anos, por exemplo.
A gente já passou de 1.000 adolescentes internados no Espírito Santo e hoje são 570 em todo o estado. E aí, destes 570, cerca de 94% desses adolescentes e jovens internados ou em cumprimento de semi-liberdade eram pardos ou pretos. 99% homens e 44,7% estavam cumprindo medida por atos infracionais análogos a crimes contra o patrimônio, 28,4% estavam internados ou em semi-liberdade por atos análogos a tráfico de drogas. Esses números, né, falam muito. E aí, tratando especificamente da questão de gênero, eu sei que você tem um trabalho muito interessante em relação às meninas em cumprimento de medida socioeducativa. O que a gente pode falar das adolescentes e jovens que estão privadas de liberdade no sistema socioeducativo brasileiro? Quem são essas meninas? A gente vê que aqui no Espírito Santo, hoje, são 6 meninas internadas. Hoje a gente tem no dia de hoje, né, dia 16 de julho, a gente tem 541 jovens e adolescentes internados ou em semi-liberdade, e desses 6 são meninas. Quem são essas meninas que estão no sistema socioeducativo brasileiro? E aí eu já falo especificamente, me lembro de uma fala sua também que relacionava a questão de abusos sexuais e ao cometimento de atos infracionais pelas meninas, por adolescentes. O que a gente pode dizer sobre isso? Camila, eu acho que tem muita coisa a ser dita sobre isso. Eu quero só te pedir licença, antes de entrar propriamente na resposta dessa pergunta. Quando você, né, começou a sua fala assertivamente falando que as medidas socioeducativas não excluem as medidas protetivas, acho que isso é muito importante. E só voltando um pouquinho para o próprio artigo 227 da Constituição Federal, que embora no seu caput traz essa proteção geral para todas as crianças e adolescentes, inclusive aquelas que estão sob atendimento socioeducativo, acho que é importante lembrar que o seu parágrafo 3º também traz elementos para o atendimento de adolescentes em privação de liberdade. E aí, trazendo os princípios fundantes das medidas socioeducativas, no que diz respeito ao peculiar desenvolvimento desse adolescente, ainda durante o cumprimento da medida, a questão da brevidade da medida, né? O quanto mais breve possível tem que ser essa medida, e a questão da excepcionalidade dessa medida, né? O quanto a medida de privação de liberdade deve ser aplicada em último caso. Então, são princípios da própria medida socioeducativa que está previsto já desde a Constituição Federal. E aí ele se repercute no ECA e se repercute de novo no SINASE. Então, acho que já são princípios constitucionais que a gente deve, enfim, sempre lembrar e reforçar quando a gente fala sobre as medidas socioeducativas. E agora, enfim, indo direto à sua pergunta, eu acho que quando a gente fala do sistema socioeducativo, é muito importante a gente tem vários desafios, né? Eu até escrevi aqui alguns desafios, eu mapei 11 desafios, e você já trouxe esses desafios nessa sua pergunta. E aí eu acho que o principal, assim, desafio é a gente sensibilizar as pessoas que nós estamos falando sobre vidas que e lembrar que todas as vidas estão em constante construção. E a gente está falando sobre vidas de pessoas que estão iniciando essa construção a partir, enfim, do envolvimento mais social, exatamente, né? Social, político, de convivência, enfim, a partir da adolescência, né? Então, a gente já está falando do rompimento, né, desse desenvolvimento a partir da internação, quando a gente fala das medidas socioeducativas. Então, acho que é super importante a gente pensar sobre quais vidas nós estamos falando. E aí você trouxe muito bem que são vidas de meninos e meninas. Ok, então, sobre quais meninos e meninas nós estamos falando, né? Você trouxe um dado do Espírito Santo, mas isso se repercute também em todo o Brasil. Assim, a gente tem um histórico, infelizmente, de dados bastante precários, né? Acho que de uma maneira geral, quem trabalha com políticas públicas sabe a importância, né, do dado para poder
construir, pensar, monitorar, avaliar as políticas públicas. Eu acho que é super importante a gente olhar as medidas socioeducativas sobre esse olhar que é uma política pública, focada no adolescente a quem se atribui a prática de ato infracional, e que os dados, ou seja, sendo uma política pública, os dados são essenciais. E a gente tem um déficit em relação a esses dados, né? Você tem dados super atualizados sobre o Espírito Santo, mas a gente sabe que a gente está falando de um estado, né? Quando a gente vai olhar para todos os estados de uma maneira conjunta, qual que é o cenário do sistema socioeducativo hoje no Brasil? Então, aí a gente vai ter mais dificuldades da gente chegar nesses dados. E quem é o responsável, né, por divulgar, disponibilizar esses dados de uma maneira metodológica, de uma maneira séria, de uma maneira responsável hoje, né? A gente está falando do governo, né? Que seria responsável pela divulgação e compilação desses dados. Só que a gente está com atraso em relação a esses dados. Existe o levantamento nacional sobre o levantamento anual sobre o Sistema Nacional Socioeducativo, e o último levantamento que a gente tem, que foi divulgado em 2019, mas com dados de 2017. Então, a gente está no ano de 2020. Então, a gente tem uma noção, né? Acho que os dados... A gente tem a realidade do ano de 2017, mas a gente não sabe como estamos agora em ano de 2020, especialmente durante a pandemia. Acho que quando você traz que o número de adolescentes é muito inferior em relação ao período do ano passado, eu acho que esse é um dos impactos da pandemia, né? A gente tem a resolução do CONAN, a resolução do CNJ, que traz um pouquinho do olhar que os tribunais devem dar para a aplicação das medidas socioeducativas, dando prioridade às medidas em meio aberto, que também devem ser suspensas, considerando que a gente deve manter o isolamento social, e as medidas em meio aberto vai ao contrário ao isolamento social. E aí a gente também tem a questão dos adolescentes que fazem parte do grupo de risco, que não recebem as medidas em meio fechado, né? Então a gente provavelmente o cenário atual em todos os estados é essa diminuição dos adolescentes, o que não significa que está diretamente relacionado com o cenário atual de pandemia que a gente vive. Então, acho que isso é uma observação bastante importante da gente pensar. E os dados nacionais, né, o último levantamento que a gente tem, mostra que o Brasil não está muito diferente do Espírito Santo, né? Você trouxe que a maioria são meninos, né? Quando a gente olha para o Espírito Santo, e o que a gente tinha no Brasil é que 96% eram meninos. Então, a gente está falando... A questão de gênero ela é muito forte. E isso, a maioria ser meninos, acaba invisibilizando as meninas, né? Porque o que cai muito mas são só 4%. Tipo, não é só, né? A gente não está... A partir a lupa, né? O que a gente quer mostrar é que são pessoas. Então, quando a gente olha a partir de número, cai nessa de, são só 4% meninas, mas não, são vidas, né? Então, sai desse lugar de que é pouco. E então, acho que essa questão de ser mais meninos sempre é muito relevante e acaba invisibilizando a questão das adolescentes. E em relação à cor de pele, né? Eu acho que é mais uma forma que o racismo estrutural se apresenta para a nossa sociedade, né? Eu acho que você falou que no Espírito Santo são 99%? 94% que se declararam, porque é por autodeclaração, pretos e pardos. No Brasil, a gente tinha uma taxa de 60% se declarando pardos ou pretos, e 16% que não se declararam, assim, que não informaram qual que é a sua, né, como se identificam. Então, acho que isso é muito relevante, enfim, da gente considerar, e sem dúvidas é uma das maneiras, né, como eu disse antes, que o racismo estrutural se manifesta aí na nossa sociedade, pensando também que esses adolescentes, também apontando o levantamento do SINASE, 81% das famílias desses adolescentes não possuíam renda
ou possuem renda com menos de um salário mínimo, o que não significa, muito distante de significar que a pobreza está relacionada à prática de atos infracionais. Não é sobre isso que nós estamos falando. O que a gente fala é que os dados mostram que 81% das famílias desses adolescentes eram famílias que não têm renda ou que possuem uma renda com menos de um salário mínimo. E aí, quando a gente pensa, quando a gente soma essa questão a renda com a questão de raça, cai exatamente naquela conversa que, né, a gente falou um pouquinho no comecinho da nossa fala, que é sobre quem julga, né, quem faz a defesa desses adolescentes. Acho que isso é muito importante a gente pensar que a questão de pessoas com realidades completamente diferentes desses adolescentes, seja de vivência, seja de cor de pele, seja, enfim, todas os, com realidades muito distintas, e aqui a gente está falando que eles são julgados, que eles são acusados e que eles são defendidos majoritariamente pela população, enfim, mais privilegiada da sociedade, que não necessariamente, né? Acho que é muito importante falar que a defesa ela tem que ser técnica, né? E isso além de ser uma garantia constitucional, além de ser uma garantia prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e no SINASE, é fundamental. Assim, acho que o direito à defesa, ele é uma defesa, e aí tendo respeitado, né, todos os procedimentos processuais, eles são fundamentais, mas a gente, por outro lado, não pode deixar de pensar, né, de ver e de apontar quem estão nesses polos, né? Acho que isso também impacta crianças e adolescentes, né? Acho que a questão da representatividade para esses jovens, ela é tão forte quanto para qualquer outra criança e para qualquer outro jovem. Então, se um adolescente, ele vê constantemente as pessoas que estão ali, acho que eu tenho, enfim, nunca passei, né, por uma situação de ir à delegacia, enfim, de passar por todo esse trâmite, mas eu imagino, enfim, e tem pesquisas, estudos apontando que esse é um momento traumático na vida de crianças e de adolescentes, né? Sejam elas levadas para esses ambientes na condição de vítimas, né, eventual algum abuso, algum tipo de exploração, sejam eles sendo levados na condição de suspeitos. Acho que o fato de estar nesses ambientes, ele já é bastante traumático e violador. E causa danos, né, impactos. E aí quando a gente fala de crianças menores, a gente tem a questão do estresse tóxico. E quando a gente fala de adolescentes, a gente também tem que pensar nos efeitos desse estresse que causa. Então, somando tudo isso, a ausência de representatividade, e isso se repetindo, né, em todos os ciclos, acho que é muito importante a gente pensar também, considerar o quanto isso fala, né, nos aponta as evidências e a realidade do racismo estrutural que a gente vive na nossa sociedade. E quando a gente fala das adolescentes, né, das meninas em especial, eu acho que tem várias possibilidades, enfim, várias camadas, vários olhares que a gente precisa ter em relação às adolescentes. E aqui eu quero trazer o olhar em relação às adolescentes gestantes, lactantes e mães que estão dentro desse sistema socioeducativo. É sempre importante a gente lembrar que 18 de fevereiro de 2008, o Supremo Tribunal Federal, por meio da sua segunda turma, reconheceu o direito de mulheres e adolescentes aguardarem a sua sentença, né, de um processo socioeducativo, do julgamento do procedimento socioeducativo em casa. E desde então, o programa Prioridade Absoluta ingressou como amicus curiae nessa importante ação, que é o habeas corpus coletivo 143641, que teve como autoria aí, o CADU. Então, além da ampla participação da sociedade civil como amicus curiae, então, o nosso pedido nessa ação foi a extensão para as adolescentes, que foi acolhido, além de trazer a perspectiva
perspectiva de que o direito não era só da mãe, era da mãe também, ó, principalmente, mas também da criança. Então, que a gente estava falando, né, como a prisão impacta esses dois sujeitos de maneira diferente e que a mulher tem o direito de estar em casa, um direito que inclusive já estava previsto no marco legal da primeira infância, que já estava previsto. Então, assim, acho que o Supremo Tribunal Federal, ele reafirmou essa previsão que já existia. Então, que era um direito, que é um direito da mulher adulta, que é um direito da adolescente, que também é um direito da criança. E quando a gente fala das adolescentes no socioeducativo, é muito importante a gente pensar que ela, enquanto adolescente, ela é sujeita de direito com prioridade absoluta. E a criança, filho dela, também é um outro sujeito, também com direito à prioridade absoluta. Então, nesse caso, a gente está falando de uma dupla prioridade. São dois sujeitos de direitos com prioridades absolutas. Então, no sistema socioeducativo, a gente gosta sempre de reafirmar que a gente está falando de uma dupla prioridade desses dois sujeitos. E o quanto é importante a gente pensar o porquê, enfim, acho que seria muito interessante fazer uma análise que já existem, inclusive, da motivação, né, que as adolescentes ingressam no sistema socioeducativo e que os adolescentes do sexo masculino ingressam no sistema socioeducativo. E aqui eu fiz, entre adolescentes, né, meninas e meninos, acho que a gente, enfim, traga uma provocação nova, que eu não vou me aprofundar nela. Tá bom. Ela caiu, tá voltando. Oi, Voltamos? bom, Voltamos. bom, eu não sei o quanto vocês me acompanharam na fala final, mas eu acho que A não gente sei se parou, Mayara, na motivação para meninos e meninas, né, cometerem atos infracionais, enfim. sim. E aí, bom, vou tentar resumir a minha última fala final, que era no sentido de pensar também como eu fiz a divisão entre meninos e meninas. Acho que seria muito importante também trazer o elemento dos adolescentes trans, né? Pensar que o sistema Uhum. educativo ele não é binário também, né? Existem a gente precisa ter cada vez mais esse olhar para os adolescentes trans, pensar que a motivação deles também são outras motivações e diferentes quando a gente tem esse olhar bastante específico sobre o público, né, que está dentro desse sistema. Então, acho que a gente precisa também, embora não vou me aprofundar, acho que nesse assunto nesse momento, mas acho que é super importante também a gente não é, invisibilizar essa parcela que também que já é bastante invisibilizada e aqui abrindo também acho para a questão dos indígenas, né, dos adolescentes indígenas, dos adolescentes imigrantes e pensar que os motivos, né, para cada um e os efeitos, os impactos e o desafio para cada um também é diferente. Então pensar que o sistema socioeducativo ele faz parte da sociedade, né? E toda a complexidade que a gente tem na sociedade
ela é ainda mais potente, né? Ela se potencializa dentro desse sistema. E que durante a pandemia se potencializa ainda mais. Então, acho que isso só reforça ainda mais a importância desse debate, enfim, dessa conversa, de levar o sistema socioeducativo a sério e levar em conta que a gente está falando de pessoas e das suas especificidades devem ser consideradas para a gente pensar em políticas, né, públicas efetivas, que realmente modifique a vida né, e transforme não só dos adolescentes, mas também pensar nos agentes socioeducativos da sociedade como geral. Acho que quando, né, bem no comecinho a gente falar que sensibilizar a sociedade é isso, né? Falar que a gente está falando sobre vidas e sempre se perguntar sobre quais vidas, né? Acho que daria um encontro para a gente falar sobre cada especificidade, assim, a gente tenta, mas e o último desafio, um outro desafio, Camila, que eu queria aproveitar aqui para a gente falar um pouquinho, que vem no levantamento do SINASE, em relação ao número de óbitos que a gente teve no sistema socioeducativo em 2017. O levantamento do SINASE fala que em todo o Brasil a gente teve 46 mortes dentro do sistema socioeducativo. A média é 3,5 adolescentes mortos por mês. E acho que também é importante a gente lembrar que algumas, né, dessas mortes aconteceram também no estado do Ceará. Acho que a gente teve aí alguns acontecimentos bastante impactantes, né, que acabaram ganhando repercussão, e queria saber, né, como essa questão da morte, enfim, de adolescentes dentro do sistema, como acontece aí no estado do Espírito Santo, se vocês têm esses dados, se esse dado nacional traz alguma vida do Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, Maiara, desde até o ano de 2017, a gente teve uma morte, 2018, 2019, 2020, não foi registrado nenhum óbito no sistema socioeducativo, mas em 2013, 2014, 2015 e 2016 a gente teve registro de óbitos, e especialmente óbitos por conta, né, em razão de agressão de adolescentes a outros adolescentes. Então, eu acho que o Espírito Santo, e ainda bem, nesses últimos 3 anos, tem se distanciado um pouco desses dados tão ruins e tão tristes do sistema socioeducativo brasileiro em relação ao número de mortes. A gente tem observado também, é importante falar, uma diminuição mesmo em relação à questão da violência, né? A gente, no início, há uns 7, 6 anos, e até há uns 4 anos, a gente observava muitos relatos de agressão, de tortura no sistema socioeducativo, mas esses dados têm caído, esses relatos têm sido em menor número. E eu acredito, e aí eu vi que algumas pessoas relataram, quando a gente fala também do menor número de adolescentes, a gente fala de resultados do HC coletivo daqui do Espírito Santo, em que o Instituto Alana entrou como amicus curiae, né, e acabou trazendo resultado para outros 4 estados. Então, a diminuição no número de adolescentes acaba, sem dúvida nenhuma, impactando numa menor violação de direitos, não que elas não existam, mas elas acontecem em menor escala, e também numa possibilidade de você garantir a escolarização, o acesso a cursos, atendimentos psicológicos e de assistência social. Então, a gente tem encaminhado de uma forma positiva até, claro, tem, né, diversos problemas, e como você disse, a internação, a privação de liberdade por si só é torturante, a gente não pode se esquecer disso, mas a gente tem conseguido alguns avanços importantes aqui no estado. E eu acho que a diminuição do número de adolescentes internados faz toda a diferença nesse ponto. Maiara, a gente falou aqui de seletividade, né, de racismo estrutural, de seletividade do sistema penal, de seletividade do sistema de justiça, e a seletividade começa, inclusive, pelos atores desse sistema, e aí a gente já vem conversando sobre isso. A gente poderia falar, a gente consegue falar em um sistema socioeducativo antirracista?
Uau, que provocação. Eu acho que essa pergunta, não sei se ela, enfim, eu não vou me ousar a respondê-la, mas acho que a gente precisa levantar várias reflexões sobre isso. É, por exemplo, uma reflexão que eu estou fazendo, enfim, na minha pesquisa. Estou fazendo uma pesquisa justamente tentando trazer alguns elementos que, não para responder, mas acho para trazer alguns caminhos para essa pergunta. Acho que a primeira coisa é a gente pensar no. A gente tem as medidas em meio aberto, né? E a gente tem as medidas em meio fechado. Se a gente for olhar o número de adolescentes, né? O número total de adolescentes no meio aberto, a gente vê que no meio fechado a gente. E aqui eu estou trabalhando com o levantamento do SINASE e com o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, segundo o Conselho Nacional do Ministério Público, internação, no Brasil, a gente tinha 140 mil adolescentes em atendimento socioeducativo. 140 mil adolescentes. Desses 140 mil, 20 mil estavam em internação. O número exato é 18.086 em cumprimento de internação. Então, nas medidas restritivas, privativas de liberdade. O grande contingente estavam em meio aberto. Existem duas pesquisas. Esse levantamento do SINASE, que foi divulgado em 2019, ele mudou a sua metodologia, o que é bastante, enfim, preocupante, né, quando se muda uma metodologia para você continuar fazendo acompanhamento dos dados. E ele trouxe algumas informações das medidas em meio aberto, considerando que foi uma parceria com o Ministério da Cidadania. E aí, não foi feito um recorte sobre os adolescentes em meio aberto racial. Então, o recorte em relação à raça, ele é feito em relação aos adolescentes que estão em medidas restritivas e privativas de liberdade. Então, a gente sabe que a maioria dos adolescentes que cumprem medidas restritivas e privativas de liberdade são adolescentes negros. A gente não tem essa informação em relação aos adolescentes em meio aberto, mas a gente pressupõe, considerando, né, que o contingente maior nas medidas restritivas e privativas são negros, a gente pressupõe que isso também se reflete ali nas medidas em meio aberto. Também teve uma pesquisa específica focada no meio aberto que levantou o tipo, né, a tipificação dos atos infracionais que são praticadas por adolescentes e a questão de gênero. E também não levantou a questão de raça no meio aberto. A gente tem aí duas pesquisas que têm olhado mais para o meio aberto e nenhuma delas traz sobre quais adolescentes estão, qual a cor de pele dos adolescentes no meio aberto. E a gente pressupõe que são adolescentes negros, porque eles são a maioria no sistema, nas medidas privativas e restritivas de liberdade. Eu fico pensando um pouquinho o quanto a nossa presunção de que são adolescentes negros também não reflete um pouquinho de racismo. Assim, e uma outra análise que eu acho que a gente deve fazer será que são mesmo os adolescentes negros que estão, né? Porque a gente pode pensar que as medidas aplicadas aos adolescentes negros, o que não necessariamente significa que os adolescentes negros praticam mais atos infracionais, né? E essa reflexão ela veio muito a partir desse debate no sistema adulto. A gente tem já pesquisas mais desenvolvidas no âmbito nacional que questionam, né? Na verdade, a gente tem uma sociedade que questiona que pessoas negras praticam mais crimes do que pessoas brancas. E aí, tentando responder essa pergunta, a Juliana Borges, que é uma pesquisadora sobre o tempo, deu uma aula bem didática falando que não, as pessoas negras não praticam mais crimes do que as pessoas brancas, elas são mais
penalizadas que as pessoas brancas, o que não significa que elas praticam mais crimes que pessoas brancas. E aí ela traz exatamente essa análise falando que, olha, as pessoas brancas que praticam crime, ou elas não chegam no sistema punitivo, ou quando elas chegam, elas recebem as penas mais brandas em relação às pessoas negras. E isso porque as pessoas que estão nesse, né, que tomam essas decisões, que estão nos ministérios, no Ministério Público, né, enfim, na questão no sistema judiciário, são as pessoas, enfim, que de alguma maneira, não estou falando que essas pessoas são racistas, mas que acabam reproduzindo, assim como todos nós acabamos reproduzindo o racismo, porque ele é estrutural. Então, acho que isso é algo bastante significativo e que a gente tem que pensar e começar a refletir. Então, se você me perguntar se é possível um sistema socioeducativo antirracista, eu acho que primeiro a gente precisa fazer uma análise e questionar da mesma forma, né, que a gente tem essa reflexão para as pessoas adultas, e aqui não quero conectar esses dois sistemas, porque são sistemas completamente diferentes, com regras completamente diferentes, que merece, que precisa ter um olhar completamente diferente, mas eu acho que é uma análise que cabe muito e que, enfim, eu tenho feito cada vez mais pesquisas e levado isso para um campo acadêmico para pensar, será mesmo que os adolescentes negros são os adolescentes que mais praticam atos infracionais? O fato deles receberem as medidas mais graves, mais punitivas, isso significa que são eles as pessoas as pessoas que mais praticam esse ato? Eu acho que ao invés de te responder, eu te deixo com essa provocação também, porque eu acho que, enfim, a maneira em que o sistema está hoje, né, acho que a gente tem avançado enquanto sociedade. Eu acho que só o fato da gente estar tendo essa conversa aqui hoje já mostra um avanço, mas esse avanço ele ainda precisa atingir, enfim, as famílias, a sociedade em geral, as próprias instituições que trabalham com o direito de crianças e adolescentes, para poder respingar nos órgãos, nas entidades, enfim, nos poderes, né, legislativo, executivo. Então, acho que são reflexões que começam, acho que durante essa pandemia isso se potencializou de uma maneira muito forte. Enquanto a gente mantém, né, esse debate, esses questionamentos, mesmo depois, assim, eu acho que é pensar que não dá para a gente voltar atrás nessas reflexões sobre como o racismo estrutural afeta em várias camadas e especificamente no sistema socioeducativo. Assim. Acho que o índice de tortura, o índice de violência, as mortes que acontecem, acho que tudo isso tem uma ligação muito, muito forte com a questão do racismo estrutural, né? E aí acho que a gente não entra muito na questão, né, de outros tipos de racismo, mas eu acho que, justamente porque o estrutural ele já traz todas essas reflexões, mas eu acho que a gente precisa olhar, enfim, outras camadas para a gente se assegurar de que o racismo não seja mais uma forma de violência contra as vidas de adolescentes negros. E aqui pensar que quando a gente fala de um adolescente negro no sistema socioeducativo, a gente provavelmente está falando de uma mãe, de uma família inteira e, consequentemente, de toda a população negra. Então, acho que não olhar também só de uma maneira individual, né? A gente está falando de todo um contingente. Se a gente se compromete, acho que também começa também esse comprometimento pessoal, né? Dentro das instituições que a gente está, e a partir daí a gente vai formando essa massa comprometida com ações, com atividades antirracistas, e pensar que quando a gente fala sobre, acho que também fica uma provocação bastante interessante, quantas falas a gente tem sobre o sistema socioeducativo, que todas as pessoas que estão nessa fala são pessoas não negras.
Eu acho que isso também acaba, é um efeito e acaba repercutindo, né? Porque se a gente sabe que quem está no sistema socioeducativo são as pessoas majoritariamente, que não significa que são as pessoas que praticam mais crimes, né? Atos infracionais, mas são as pessoas mais que são responsabilizadas por esses atos. São as pessoas majoritariamente negras, de famílias pobres vindas da periferia, como a gente faz debates e faz produções apenas com pessoas que não estão, que não representam essa parcela da população. Então, acho que a questão do racismo estrutural e da luta antirracista no sistema socioeducativo, ela não está só dentro da unidade que atende o adolescente, mas ela está em tudo, assim, inclusive em nós, defensores, que falamos sobre esse sistema. Então, acho que a reflexão ela tem que estar por todos esses âmbitos, especialmente quando a gente está dando visibilidade para esse sistema. E é uma outra coisa. Pode falar. Não, só que só para quando você estava comentando sobre a questão da superlotação, o feliz, né, HC que a gente o HC que foi impetrado pela Defensoria do Espírito Santo e que, né, a partir de então a gente teve a oportunidade de cada vez mais ser parceiros. Então, só queria registrar esse agradecimento e essa força pela mobilização e o comprometimento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo com a defesa e com a promoção dos direitos no sistema socioeducativo e pensar que garantir e proteger direitos no sistema socioeducativo também é uma defesa democrática, né? É uma defesa da nossa democracia. Então, enfim, acho que é super importante. E esse é um desafio, assim, que eu tinha até colocado aqui como principal, que é o sistema, que é a superlotação no sistema socioeducativo. E esse é um desafio estrutural, porque a gente tinha 16 mil vagas para 18 mil adolescentes. Então já está na estrutura, assim, a conta já não fecha desde o início. Então acho que a importância desse HC, ela revela, né? E aí a gente pensar que era uma habeas corpus para um estado específico, que a gente já vê sendo estendida para outros estados, e a gente teve um levantamento no ano passado que 11 estados brasileiros estavam com superlotação. Então, a gente está falando de uma realidade assim, nacional e que a Defensoria do Estado do Espírito Santo levou esse debate para a Suprema Corte de uma maneira bastante responsável. Então, acho que eu não poderia deixar de registrar isso aqui e, enfim, falar da potência dessa decisão que a gente ainda aguarda, né? A gente tem decisões liminares que a gente ainda aguarda a decisão final e que nós estaremos com vocês sempre na decisão final e muito depois para que ela se torne realmente efetiva na prática, né? Assim como a gente tem feito no habeas corpus para as mães. Então, acho que esses dois habeas corpus, eles são bastante significativos. De volta. Então, gente, deu de volta. A gente falou pelos cotovelos e, enfim, passou o tempo de 1 hora da live. E aí, só se estava finalizando alguma coisa. Pode terminar, Mayara. Não lembro a minha linha de raciocínio agora. Mas eu estava agradecendo. Era mais uma forma de dar visibilidade à importância do habeas corpus coletivo e atuação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que acabou repercutindo em outros estados, mostrando aí que a gravidade sobre a superlotação, né? O desafio sobre a superlotação já é um desafio estrutural e que é um desafio nacional, né? Então, que a partir desse habeas corpus foi muito importante a gente dar essa visibilidade e levar isso para a Suprema Corte de uma maneira que leva, de fato, a justiça juvenil a sério, de uma maneira bastante responsável, comprometida com vários atores e encabeçada pela Defensoria do Espírito Santo. Então, era muito obrigada nesse sentido. E aí, a gente que agradece a vocês e a todos os parceiros, né,
O trabalho da gente é resultado das lições diárias de todos, tantos outros trabalhos e parcerias e tantas pessoas que acabam contribuindo para que esses resultados, ainda que demorados, ainda que não né, o tamanho que a gente espera, mas que eles possam acontecer devagarzinho. É um trabalho enorme, mas que a gente tá na luta, a gente tem feito. E aí, aproveitando a sua fala e também, já para terminar e complementando em relação aos desafios, eu acho muito importante que a gente tenha um sistema socioeducativo, e aí o seu Alcides, que é gerente de uma unidade aqui do Espírito Santo, estava presente, acho que agora ele não entrou, a gente sempre fala da emancipação e do protagonismo do adolescente no sistema socioeducativo e na socioeducação. Porque não podem ser outras pessoas a decidirem por ele, né? Tem que ser com esse menino, com essa menina. Eles têm que ter voz efetiva. Acho que a habeas corpus, de alguma forma, trata um pouco disso, em que a gente literalmente levou a falar de um adolescente para o ministro Edson Fachin ouvir e ver. E é isso, é muito importante que esses meninos possam falar das experiências deles, trazer a sua identidade, trazer a sua representatividade, trazer de onde eles vêm, quem eles são para o sistema, né? Eu fico comentando, a gente não pode ter um sistema socioeducativo feito por outros para esses adolescentes. O sistema tem que ser feito por eles. Não pode ser uma socioeducação do oprimido. Tem que ser dialógica e tem que ter o protagonismo desses meninos e dessas meninas. Então, Maiara, enfim, já acabamos o nosso tempo, mas a gente poderia, né, como você disse, falar aqui muitas horas sobre cada menino do sistema, porque, como vocês dizem no Estatuto Alana, cada vida importa e os filhos dos outros e os filhos de ninguém são responsabilidade de todos nós. Eu agradeço muito a você pela defensoria, eu agradeço a escola pela oportunidade de compartilharmos, né, a sua experiência, o seu conhecimento, a sua visão a respeito desse tema tão apaixonante, mas que ainda é um pouco relegado à invisibilidade também. Então, muito obrigada. Estamos de portas abertas para vocês e esperamos sempre estar no mesmo lado das trincheiras nessas lutas que a gente tem travado por aí. Sim, Camila, muito obrigada. Obrigada a você. Eu só queria terminar esse último segundo lembrando né, e convocando a todas as pessoas a se juntar com a gente, com a sociedade civil, na mobilização para aprovação do PL 3668, que fala sobre a importância da gente garantir a saúde e a vida de adolescentes e de profissionais no sistema socioeducativo durante a pandemia de Covid-19. Então, é um projeto de lei que está sendo debatido no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, e a importância da gente dar visibilidade para aprovação desse PL, que é extremamente importante e fundamental, pensando inclusive na garantia dos direitos, né, dos direitos fundamentais, e aqui fazendo também um olhar para a questão da saúde, né, desses adolescentes e desses profissionais. A gente tem feito, o CNJ tem feito um acompanhamento do cenário da Covid-19 dentro do sistema socioeducativo, e os números não são agradáveis, assim como, né, em todo o país. Então, como a gente olha e assegura que dentro desse sistema haja uma garantia mínima às condições né, de saúde, de salubridade, de higiene, para proteger essas vidas que são potentes e que devem ser protagonistas, né, das suas histórias. A gente fala bastante sobre o protagonismo de jovens e de crianças e de adolescentes em toda a sociedade. E esse protagonismo, ele deve ser, ele pertence, né, a essas pessoas que estão em peculiar estágio de desenvolvimento, mas que também têm sonhos, têm vidas e têm muita potência dentro de si. Como a gente assegura que essas potências não sejam rompidas com a institucionalização das medidas socioeducativas. Então, muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. A gente vai estar sempre comprometido para falar da justiça juvenil de maneira séria, de maneira responsável. Agradeço muito à escola
da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Nos coloco à disposição para sempre levar esse debate e sensibilizar as pessoas sobre quais vidas nós estamos falando. Muito, muito obrigada, Camila. Você é uma excelente companheira, parceira, e a gente está muito feliz de poder estar, né, com vocês nessa construção aí e garantias de direitos com absoluta prioridade desses adolescentes e desses jovens. Senhor, e pensando sempre que cuidar de quem cuida é muito importante. Então, olhar para o sistema socioeducativo, olhar para toda a sua comunidade, inclusive de profissionais também. Então, muito, muito obrigada. Sem dúvida. Muito obrigada, Mayara, mais uma vez. Um bom dia a todos e a todas. Tchau, um prazer. Até a próxima.